Bom dia a todos. É um grande privilégio estar com vocês hoje aqui, em que temos a oportunidade de desfrutar de uma preciosa comunhão, né? Nós estávamos conversando como é diferente nós estarmos presencialmente, né? É bom assistir às aulas em casa, com certeza nós somos edificados, mas desfrutar desse momento, desse tempo, essa troca de experiências é maravilhoso. É muito bom estar com os irmãos aqui hoje. Eu vou falar hoje sobre o tema permaneça no ensino fiel. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu reconheço a minha total fraqueza, necessidade de Ti, Pai. Usa-me como instrumento para expor a Tua palavra, Senhor, aos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor prepare o nosso coração como um solo fértil para receber a Tua boa semente, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado. Amém. No contexto dessa carta, nós percebemos que a perseguição ao cristianismo se intensificava. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, prestes a ser martirizado. Paulo combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Ele diz nessa carta, noutra parte, que na sua primeira defesa, muitos o abandonaram, mas o Senhor não o desamparou. Era um tempo de intensa perseguição e, ao mesmo tempo, heresias começam a também se intensificar, a serem disseminadas. E como é uma corrida de revezamento, Paulo ele vai passar o bastão para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor que teria uma grande missão pela frente: perseverar na pregação do genuíno evangelho, da sã doutrina, diante de perseguições, diante de pressões e diante de muitas doutrinas falsas. Paulo exorta Timóteo a manter-se firme naquilo que ele aprendeu, nas boas novas de Cristo Jesus, foi causada pelo anticredalismo, a qual lhe foram transmitidas. O conteúdo dessa carta, William Hendrickson resume como se Paulo dissesse a Timóteo o seguinte: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar, vamos recomeçar então a sã doutrina. De forma semelhante, eu penso que essas exortações que o apóstolo Paulo entregou a Timóteo cabem muito bem para nós. Aqui no Brasil, neste século, neste seminário, neste momento em que nós estamos vivendo. Embora o contexto seja diferente, nós continuamos a ser pressionados a abandonar a sã doutrina, a abraçar um evangelho diluído, o evangelho falso, ou abraçar as novidades do momento, a sermos levados por qualquer vento de doutrina. Ainda hoje nós precisamos permanecer fiéis em um mundo infiel.
Ainda hoje, em algum nível, no nosso contexto, também continuamos sendo perseguidos por causa da justiça. Então nós vamos considerar o que o apóstolo fala aqui a partir do versículo 14, desenvolvendo então a nossa reflexão. Ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. O nosso primeiro ponto aqui é: permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. Permaneça no ensino fiel das Sagradas Escrituras. O texto começa dizendo: tu, porém. Esse versículo já começa estabelecendo um contraste com o que já foi dito anteriormente nesta carta. Se nós lembrarmos ali no capítulo 2, Paulo já tinha falado a respeito de homens que estavam proclamando um ensino que corrói como câncer. Ele fala de Himeneu e Fileto, fala de homens cuja mensagem é podre, é uma mensagem que perverte a fé das pessoas. No capítulo 3, ele fala que viriam tempos difíceis, que os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, tais homens resistem à verdade. E no versículo 13, ou seja, no versículo que antecede o que nós lemos aqui, ele diz o seguinte: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então ele diz: tu, porém. Você observa o contraste, né? Ou seja, diferente desses homens, diferente desses falsos mestres, diferente desses que abraçam falsas doutrinas, que pregam um falso evangelho, tu, porém, seja diferente. Tu, porém, permanece na sã doutrina. Tu, porém, fique firme no que você aprendeu. Não seja como eles, não negocie a sua fé. Que essa mensagem que Paulo falou a Timóteo também sirva para você, para mim. Tu, porém, não negocie a sua fé. Fique firme no que você aprendeu, na sã doutrina, no verdadeiro evangelho. Permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Timóteo deveria permanecer, perseverar, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio a circunstâncias adversas. E aqui, Paulo ele diz: permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Ele não somente conheceu, ele creu, ele confiou. A tradução aqui de foste inteirado também poderia ser naquilo que você acredita firmemente. Permanece naquilo que você conheceu e você aprendeu, mas que você creu de todo o coração. Aquilo que você acredita firmemente. Meus irmãos, existe diferença entre aprender e ser inteirado, né? O fato de ser inteirado é acreditar, é confiar. Um amigo meu falou sobre a história de um professor que estava dando aula num seminário. E esse professor estava expondo ali para os alunos o contexto a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Esse professor conhecia muito a respeito dos aspectos históricos, gramaticais, da cultura local. Os alunos até ficaram curiosos, olhando como aquele professor conhecia muito. Mas no final da aula, sabe o que esse professor disse? Interessante, né? Mas eu não creio em nada disso que eu falei para vocês. Ele era um professor liberal. Ele conhecia ali sobre aspectos gramaticais, culturais, mas ele não cria. Ele conhecia, mas não era inteirado. Ele não acreditava firmemente. Então, meus irmãos, não basta só conhecer, precisamos confiar firmemente na sã doutrina que nos foi transmitida. O texto prossegue dizendo: sabendo de quem aprendeste, e de que desde a infância sabe as sagradas letras. Timóteo aprendeu a escritura desde a infância. No capítulo 1 nós vamos ver a respeito da sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, que desde pequeno lhe instruíram, e posteriormente com o próprio apóstolo Paulo, a quem o evangelho lhe foi transmitido, como no capítulo 2, no verso 2, o apóstolo Paulo falou: e que da minha parte ouviste
através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Timóteo deveria permanecer firme no que ele aprendeu, no verdadeiro evangelho. Deveria lembrar do exemplo daqueles que lhe ensinaram e perseverar mesmo diante das pressões que lhe rodeavam. Meus irmãos, quando eu falei a respeito dos dias de hoje, em que nós somos pressionados a abandonar a sã doutrina, eu queria trazer para vocês muitos caminhos tortuosos aos quais nós podemos ser convidados a nos desviar da verdade, a desprezar a sã doutrina, a seguir por falsos ensinos. Em nosso país, um deles, muito conhecido, é a teologia da prosperidade. São aqueles que modificam o evangelho por um outro evangelho, apresentam o nosso Senhor Jesus como se fosse um gênio da lâmpada, que está ali apenas para realizar as ambições materiais das pessoas, em troca de sacrifícios financeiros. Teve um dia que eu assisti um breve vídeo de John Piper, sobre a teologia da prosperidade. Eu fiquei impactado. John Piper dizia: vocês sabem o que eu sinto sobre a teologia da prosperidade? Ódio. Porque o Senhor não vai parecer um Deus grande e poderoso só porque Ele te dá carros, casas, casacos. Sabe o que vai fazer Deus parecer ser grande? É você estar dirigindo seu carro com a sua família e acontece um acidente, e a sua filhinha que você tanto ama, voa, quebrando o para-brisa do carro, caindo no chão, morta no meio da rua, e você vai até ela, em meio à mais profunda dor possível, você ser capaz de dizer: Senhor, quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Eu vou desfalecer, a minha filhinha desfalece, mas o Senhor é a nossa porção. Isso faz Deus parecer ser grande. Isso faz Deus ser glorioso. Então a teologia da prosperidade é um falso ensino. O outro, ecumenismo. Aqueles que afirmam que todos os caminhos levam a Deus, mas as Escrituras dizem claramente, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não há outro nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus. Pragmatismo, aqueles que buscam fazer o que dá certo no lugar daquilo que é certo. Meus irmãos, Jesus não foi pragmático. Vocês lembram quando muitos o abandonaram e ficaram ali alguns poucos discípulos? Ele vai perguntar: vocês também não querem ir? E Pedro vai dizer: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não foi pragmático. Universalismo, aqueles que afirmam que a salvação é para todos sem exceção, que não há inferno, que não há condenação. Isso é totalmente contrário ao ensino das Escrituras. É só você ler Mateus capítulo 7. O relativismo moral, aqueles que afirmam que não há verdade absoluta, que cada um tem a sua própria verdade. Entretanto, a Escritura diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade absoluta e a palavra de Deus. O antinomianismo, aqueles que desprezam a perpetuidade da lei moral na vida cristã, colocando o amor em oposição à lei. Aqueles que dizem assim: não, nós não precisamos de mandamentos, nós precisamos só do amor. Entretanto, Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós demonstramos amor obedecendo aos mandamentos de Deus. Entre outras novas perspectivas que se afastam do ensino sólido das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, como vimos, o apóstolo Paulo falou a Timóteo para ele lembrar, para ele perseverar naquilo que aprendeu, lembrando de quem aprendeu. Nós vimos que Timóteo desde a infância aprendeu as Sagradas Escrituras, e aqui também fica uma lição para nós. O maior legado que você pode deixar para os seus pequeninos é o conhecimento do Senhor. Muitos pais estão preocupados se os seus filhos vão ser médicos, advogados, se vão ser jogadores de futebol, mas não se preocupam em transmitir-lhes a verdade do Evangelho, instruí-los no caminho do Senhor. Assim como Lloyd, Eunice e Paulo investiram na vida do jovem Timóteo, invista na vida dos seus pequeninos, dos seus filhos.
Desde a mais tenra idade, ore, ensine, valorize a igreja, dê o exemplo piedoso para os seus filhos. Meus irmãos, isso não é algo que está desassociado do ministério pastoral, falando aqui para seminaristas. Pelo contrário, se você for lembrar ali na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 4 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos presbíteros ali, né? Que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob a disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Você começa pregando na sua própria casa, para os seus filhos, ensinando eles no caminho do Senhor. Então, meus irmãos, fiquem firmes na sã doutrina, não se deixem se levar por falsos ensinos que são propagados no dia de hoje. E lembre-se, não basta nós conhecermos as doutrinas na teoria, não basta nós sermos somente conhecedores da verdade, nós precisamos crer de todo o coração na verdade de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, no versículo 15, nós entendemos que as Escrituras nos ensinam o caminho de salvação. O texto nos diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante nós estarmos firmados nessas sagradas letras? Porque é através das Escrituras que nós conhecemos o plano de Deus para a salvação do pecador. Pela graça, mediante a fé em Cristo. Meus irmãos, quando nós contemplamos a revelação geral, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso já nos é revelado que existe um Deus, a própria consciência que Ele colocou em nós já revela a existência de um Deus. Mas através da revelação especial das Sagradas Escrituras, nós conhecemos o Evangelho. É interessante notar que naquela época em que Timóteo foi instruído por sua avó, sua mãe, ainda não existia o Novo Testamento da maneira como nós o temos hoje. Ele ainda estava sendo compilado posteriormente. Entretanto, elas ensinaram a ele as letras, as sagradas letras que tinham do Antigo Testamento. Mas vocês percebem que o texto diz que elas podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo? Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente estuda a teologia bíblica, nós percebemos uma coisa interessante, que toda a Escritura dá testemunho de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no caminho de Emaús, demonstrou aos seus discípulos, começando ali de Moisés e prosseguindo pelos profetas, os salmos, apresentou tudo o que ao seu respeito constava na lei de Moisés, nos salmos, nos profetas. O Antigo Testamento ele está cheio de profecias, de sombras, de tipos, de sinais que apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque consideram ter nelas vida eterna, são elas que testificam de mim. Quando nós observamos ali as Escrituras com essa perspectiva, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo é o segundo Adão, que ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vemos, à luz do Novo Testamento, que como foram nos dias de Noé, será na sua segunda vinda, que ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. É ele quem cumpre perfeitamente a lei, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o descendente de Davi que se assentaria no trono, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o cumprimento das promessas, Ele é o Deus encarnado, é Ele quem vive uma vida perfeita, que se entrega como um sacrifício para pagar o preço por todos os nossos pecados, pelos pecados do seu povo. Ele é que foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a justificação daquele que crê. As Escrituras ensinam o caminho de salvação, a fé em Cristo Jesus. Ele é o Salvador, não há outro. Nós precisamos estar firmados nesse ensino fiel das Escrituras que revelam de Gênesis a Apocalipse o único caminho de salvação para o pecador, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos no versículo 16 que a Escritura é a palavra de Deus. O texto diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que é tão
importante permanecermos firmes neste ensino, pois se trata da sagrada, da santa palavra de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, é a santa palavra de Deus. Concordo também nesse ponto com William Hendrickson, quando diz: toda a Escritura deve sua origem e o seu conteúdo ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que eles escreveram não somente é isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus quis que fosse, constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. Infelizmente, meus irmãos, essa importante doutrina, essa importante percepção também tem sido abandonada por muitos. Eu mesmo já presenciei uma vez, em um seminário, um professor começou a falar algumas coisas que estavam me soando estranhas, estavam indo contra o ensino das Escrituras. E eu perguntei para esse professor, mas em a inerrância das Escrituras? Ele falou: eu não acredito na inerrância. Que absurdo, o que você está fazendo aí então? Meus irmãos, o liberalismo teológico é perigoso demais. Nós temos que tomar cuidado com esse veneno que tem sido propagado por aí. Lembre-se o que diz a nossa confissão de fé a respeito das Escrituras. Meus irmãos, eu gostaria de ler um trecho da nossa confissão londrina. Prestem bastante atenção. Olha o que ela diz: nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia de sua doutrina, a majestade de seu estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho para a salvação do homem, suas muitas outras excelências incomparáveis, sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Meus irmãos, a Bíblia é a santa palavra daquele que não pode mentir. Creia firmemente na autoridade das Escrituras. Tem uma frase que foi atribuída a Charles Spurgeon, que diz: defender a Bíblia seria mais fácil, seria o mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia, ela defenderá a si mesma. Ela é auto-autenticadora, é inspirada por Deus. Por fim, meus irmãos, as Escrituras devem guiar a nossa vida em todos os aspectos. Observe o verso 16, ali na parte B. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O ensino, a Escritura oferece o conteúdo doutrinário necessário para a vida e a piedade. A repreensão, a Bíblia repreende as pessoas por condutas ou crenças equivocadas. A Escritura expõe o pecado para que ele possa ser tratado mediante a confissão e ao arrependimento. Ela também é apta para correção, ou seja, para restauração de algo à sua devida condição. Ela mostra o caminho para uma vida piedosa, ela ajuda alguém que caiu a se levantar. Além disso, a educação na justiça, de respeito ao treinamento positivo, a instrução na conduta piedosa. Você lembra do que diz o Salmo 119, 9? Como pode o jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? O Salmo 1
Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Meus irmãos, a palavra deve ser o conteúdo das nossas pregações, a sã doutrina deve ser o conteúdo dos nossos cânticos, como temos feito aqui, deve ser o conteúdo de nosso aconselhamento, deve ser aquilo que nós proclamamos, como Paulo vai dizer a Timóteo, a utilizar a palavra ali na sequência do texto, mais para frente no capítulo 4, quando ele disser: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, doutrina. Meus irmãos, que a Escritura seja o conteúdo da sua pregação, que ela seja o principal instrumento do seu aconselhamento e que ela seja um norte para a sua vida e o seu ministério. Para nós concluirmos, lembramos que Paulo estava caminhando ali para o final de sua vida, final do seu ministério, mas ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar firme no fiel ensino das Sagradas Escrituras. E nós estamos aqui também, meus irmãos, recebendo um precioso ensino bíblico, ao qual nós devemos nos apegar, ao qual nós devemos perseverar, ser fiéis, mesmo diante das pressões que enfrentarmos no nosso ministério. Lembre-se, fique firme no ensino bíblico fiel, fique firme na sã doutrina, na herança piedosa que você recebeu. Cuidado com as heresias, cuidado com as novidades que desprezam essa preciosa herança teológica que recebemos. Em segundo lugar, transmita esse ensino a outras pessoas, transmita o evangelho a outros, começando dentro da sua casa, ensinando os seus pequeninos, desde a infância, nas Sagradas Escrituras, no culto doméstico, no seu lar, nos discipulados. Em terceiro lugar, valorize a autoridade da Bíblia como palavra de Deus, cuidado com o liberalismo teológico. Em quarto lugar, que as Escrituras guiem a sua vida e o seu ministério em todas as áreas, que a palavra final seja a do Senhor. Você será pressionado de todos os lados a modificar o seu ensino, mas permaneça firme ao que você aprendeu e creu de todo o coração, nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. O Senhor não nos deixou sem instrução, o Senhor se revelou, o Senhor fez conhecidos os teus caminhos a nós, a tua vontade a nós, Pai. O Senhor nos mostrou, Senhor, o caminho de salvação pela fé em Cristo. Não deixa, Senhor, que venhamos negociar nossa fé. Não deixa, Senhor, que venhamos nos desviar da tua verdade, mas guarda, Senhor, a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Abençoa cada seminarista, cada aluno, cada pastor aqui, que sejam, Senhor, cheios do teu Espírito, que amem a tua palavra, que preguem a sã doutrina, para a honra e glória do teu nome. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.